da Diretoria de Ensino de Catanduva. Hoje, a temática será sobre dificuldades de aprendizagem. Como atender esse aluno na sala comigo? Então, nós iremos falar sobre dificuldades de aprendizagem com foco, com um aprofundamento na questão da alfabetização e letramento. Eu sou a Lidiane, PEC da Educação Especial, lembrando que sobre essa temática também temos a PEC Maria Sandra dos anos iniciais. Quando a gente pensa em discutir sobre a questão das dificuldades de aprendizagem, é importante compreender que essa temática, contextualizada no panorama da educação brasileira, não é um tema simples. Nós, enquanto professores, observamos um aumento muito grande dessa dificuldade de aprendizagem na sala de aula. E por que pensar sobre esse tema não é algo simples? Porque se misturam muitas concepções, se misturam muitos mitos, e isso contribui para uma prática segregadora, tá? Por que segregada? Porque os alunos que não apresentam um ritmo de atividade esperado durante a escolarização, eles muitas vezes são segregados, eles são deixados de lado do grupo. Então, qual é o nosso olhar? Nós sabemos que nós trabalhamos hoje com uma sala de aula muito diversificada, muito heterogênea, e nós não temos todos os alunos no mesmo ritmo esperado de aprendizagem. É preciso que a gente tenha esse olhar. O importante primeiro passo para que a gente entenda o que é dificuldade de aprendizagem é compreender diferenças entre alguns termos. É compreender diferenças de termos, de conceitos. Então, eu vou esclarecer hoje, de uma forma mais sucinta, a diferença entre transtorno e distúrbio de aprendizagem e a diferença entre dificuldade de aprendizagem. Lembrando que não são a mesma coisa. O que são transtornos e distúrbios de aprendizagem? A primeira coisa que deve ficar muito clara é que transtorno e distúrbio de aprendizagem tem a sua origem no fenômeno neurobiológico, ou seja, é algo que já nasce com o indivíduo. É um fenômeno que já nasce, que já está com o indivíduo desde o seu nascimento. Para que seja diagnosticado um transtorno ou um distúrbio de aprendizagem, é preciso que tenha uma avaliação de uma equipe multidisciplinar. Como que é composta essa equipe? Essa equipe é composta por fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, é importante ter um relatório de um professor, de um psicopedagogo, mas o fechamento do diagnóstico ele não é puramente pedagógico. É preciso que esteja associado a profissionais da saúde. Por quê? Porque as dificuldades apresentadas por uma criança que tem um transtorno ou um distúrbio são dificuldades que transcendem as questões culturais e socioeconômicas, transcendem as questões pedagógicas. Essa criança, esse estudante que tem um transtorno ou um distúrbio, ele vai apresentar comportamentos persistentes, mesmo após a aplicação de diferentes métodos pedagógicos. Então, um exemplo de um transtorno ou um distúrbio de aprendizagem é uma criança que tem um TDAH, é uma criança que tem dislexia, descalculia. São questões que vão além das questões pedagógicas. Esse aluno vai precisar de um tratamento, muitas vezes de um medicamento, algo que precisa de um profissional associado da saúde. Quando a gente fala em dificuldades de aprendizagem, estas sim, as dificuldades de aprendizagem, elas são questões puramente pedagógicas. Elas não têm a questão neurobiológica. Então, a criança, ela nasce com o cognitivo preservado, ela nasce com as funções preservadas, mas por algum problema, seja ele emocional, socioeconômico, essa criança ela tem uma dificuldade no pedagógico. E aí sim, as pesquisas apontam que as dificuldades de aprendizagem é algo puramente
pedagógico, tá? O que a gente observa? Que muitas vezes, quando a criança ela ingressa na escola, ela ingressa no mundo desconhecido, ela ingressa no mundo que ela precisa de uma adaptação maior. Por quê? Porque tem muitas regras, porque vai exigir dessa criança uma adaptação social, vai exigir dessa criança um complexo processo de maturação e desenvolvimento físico. E além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento mental. Então a criança ela está no processo de maturação associado ao seu desenvolvimento físico e mental. Esse processo leva a criança a ter dificuldades, por exemplo, para entender a função social da escrita, a função social da leitura, a função social da escola na sua vida. E como consequência, ela pode não se apropriar dessa cultura letrada. Então, dependendo da forma como essa criança foi introduzida na escola e como foi apresentado a ela regras, comportamentos sociais e o desenvolvimento físico e emocional, essa criança ela pode ter gerado uma dificuldade de aprendizagem por esses fatores. Ela se fecha para a aprendizagem. E aí, nesse caso, como que a escola, pensando nos anos finais e no ensino médio, como a escola pode passar por esse enfrentamento e por essa superação de dificuldade dessa criança que teve essa dificuldade lá nos primeiros anos escolares? Então, o processo de enfrentamento e o processo de superação dessas dificuldades de aprendizagem se dá exclusivamente por métodos pedagógicos. Porém, o que é preciso olhar? É preciso entender que esses métodos pedagógicos têm que fazer sentido para a criança. Senão nós vamos continuar nesse círculo, em que a criança não se sente parte da escola e tem dificuldade em se adaptar. Então, essa aplicação desses métodos tem que fazer sentido para a criança, tem que ser devidamente contextualizado. O que nós temos que observar? O conhecimento prévio dessa criança, respeitar o conhecimento de mundo, respeitar a sua relação cultural e socioeconômica. Então, muitas vezes é preciso entender, ouvir essa criança, entender qual contexto familiar ela está inserida, qual contexto socioeconômico ele está inserido, e a partir daí, respeitando o que ela traz consigo, trazer atividades sempre contextualizado, sempre na realidade do aluno, para que ele entenda: hoje eu estou aprendendo isso, porque futuramente eu vou utilizar dentro do meu contexto. E aí nós vamos proporcionar um pleno desenvolvimento. Nós vamos proporcionar nesse aluno autonomia, independência e cidadania, que é o que a gente prioriza, que é onde ele vai entender a importância da escola na sua vida. Enquanto professora da educação especial, eu tenho vários depoimentos, e acredito que as minhas amigas também da área tenham, de alunos que muitas vezes vêm, muitas vezes matriculados de forma errada, como público da educação especial, mas que a gente percebe que é só uma dificuldade de aprendizagem e algum nó que aconteceu ali nos primeiros anos escolares. E quando a gente consegue entender isso e resgatar, o aluno ele se desenvolve de forma autônoma, independente e priorizando a sua cidadania. Então é preciso esse olhar para que a gente não tenha esse equívoco que muitas vezes a gente rotula esse aluno, Bom, agora nós vamos aprofundar a questão da alfabetização e letramento. Hoje o nosso foco vai ser sobre a alfabetização e letramento. Mas antes da gente entender e já passar para a questão, vamos compreender os conceitos que também há divergência. Um depende do outro. É preciso alfabetizar letrando. Porém, o conceito de alfabetização é diferente do conceito de letramento. Mas é preciso que os dois haja uma interação entre os dois. A alfabetização. A alfabetização, ele tem a ver com a escrita, tá? A escrita como um código.
Então, primeiro o aluno conhece os fonemas e grafemas e depois ele lê. Primeiro ele se alfabetiza e depois acontece o letramento. Observem que nesse contexto, a alfabetização ela é vista apenas como um código. O aluno ele tem que aprender um código já existente na sociedade, que é o nosso código de escrita, as letras e os fonemas. Ele conhece esse código, ele conhece esses fonemas. Primeiro ele aprende esses códigos, depois ele vai para o letramento. Lembrando que na questão do letramento, já passando para o letramento, a escrita ela é vista como um sistema social. Ou seja, a criança, logo nos primeiros meses de vida, ela já está dentro do campo letrado. Por quê? Porque ela escuta conversa, ela escuta música, a mãe canta canção de ninar, a mãe lê historinha, vai para a escola nos anos iniciais, já tem a historinha, já tem o teatrinho. Isso é o letramento, é entender essa escrita, entender esse processo de leitura e escrita como um processo social. A professora lê uma história, mesmo a criança não tendo conhecimento desse código, mas ela entende que através dessa leitura algo lhe é passado. No letramento, a criança conhece as propriedades do sistema de escrita, alfabetizar e letrar ao mesmo tempo. Então, não é preciso alfabetizar de forma única. Primeiro aprende os sons, o alfabeto, as sílabas e depois os textos. Não. É preciso contextualizar, é preciso alfabetizar letrando, né? Alfabetizar dentro desse contexto textual. No conceito da alfabetização, como é que se nota? O que é aprender a ler quando a gente pensa em alfabetização? É aprender a decifrar o que está escrito, é o que eu disse. A criança vai aprender o código, decifra o que está escrito. E aprender a escrever no conceito de alfabetização? É grafar o que está escrito, é apenas dominar a relação de letra e som. Eu sei que existe uma letra, uma sílaba, essa letra tem um som e eu faço então essa interação apenas dessa forma. Mas e no letramento? Como que a gente entende o que se nota o aprender a ler na questão de letramento? Aprender a ler é compreender e interpretar textos de diferentes gêneros, desde a primeira infância. A canção de ninar, a parlenda, o texto de memória, o ciranda cirandinha, a criança ela começa já a compreender que ela entende a partir de diferentes textos. E o que é aprender a escrever? É aprender a produzir textos de diferentes gêneros. Então a gente contextualiza essa leitura e essa escrita. E aí isso vai sendo trazido para a criança de forma mais natural. Quando há uma entrave nesse processo, quando só se pensa na alfabetização sem esse contexto, a criança ela pode ter uma dificuldade e aí acontece o que a gente vivencia hoje. A criança ela chega nos anos finais e até no ensino médio sem compreender esse sistema. É possível resgatar? Sim, dessa forma contextualizada. E agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a sondagem, tá? Muitas vezes o aluno, a gente observa, nós enquanto professores, né, dos anos finais e do ensino médio, a gente observa que esse aluno, ele não domina esse processo de escrita, ele não domina essa questão de letramento e alfabetização, mas nós não sabemos como agir, né? Então, o primeiro passo é a sondagem dos níveis de escrita. O primeiro passo para a gente compreender é a sondagem, porque os níveis de escrita eles são 5. Então, não é que o aluno não sabe ler e escrever, em algum nível ele se encontra. E quando a gente consegue perceber esse nível, é mais fácil a gente poder auxiliar esse aluno. Então, eu vou explicar para vocês o que é essa sondagem sobre o sistema de escrita e como realizá-la. Muitos alunos estão chegando nos 6º anos do ensino fundamental e até pouco mais, e nós não temos uma informação concreta se todos esses alunos compreendem o sistema de escrita alfabética. Assim, sugerimos que seja realizada uma sondagem com os alunos desse ano em questão. O que é a sondagem? Como você sabe,
A sondagem é um dos recursos que nós dispomos para conhecer as hipóteses que os alunos ainda não alfabetizados possuem sobre a escrita alfabética e sobre o sistema de escrita de forma geral. Então, repito, não é que o aluno não está alfabetizado. Em alguma dessas hipóteses, esse aluno se encontra. Qual hipótese? Ele já tem o contato, então em alguma dessas hipóteses ele consegue refletir. A sondagem também representa um momento na qual os alunos têm a oportunidade de refletir sobre aquilo que eles escrevem. Porque muitas vezes eles são copistas, eles escrevem, eles aprendem a copiar para estar inserido no contexto escolar, mas eles não refletem sobre o que de fato eles escrevem. Então a sondagem proporciona esse momento. A sondagem ela precisa ser realizada de forma periódica para que a gente observe a evolução desse aluno. Ela é um importante instrumento para o professor, para o seu planejamento, pois ela permite que sejam avaliados os acompanhamentos desse aluno, da turma ou do aluno que a gente percebe ali que não é alfabetizado. Além de lhe fornecer informações preciosas para o planejamento das atividades e da leitura do professor. Assim, o professor pode definir as parcerias de trabalho entre os alunos, ele pode perceber os alunos que estão no mesmo nível, ele pode propor um agrupamento, ou ele pode pedir uma intervenção entre um aluno que domina um pouco mais e um aluno que domina um pouco menos. É um momento de preparação das atividades. Aqui eu vou ler para vocês como realizar a sondagem, como que ela deve ser realizada. Primeiro, professor, forneça ao seu aluno uma folha de sulfite e peça para que o aluno escreva o nome dele. É o primeiro passo, tá? Mesmo que o aluno ainda não domine a letra cursiva, não tem problema que ele faça de letra palito, ok? Isso não define o nível de escrita do aluno. Aí, o segundo passo é que o professor dite uma palavra inteira, não em sílabas. Então, professor, no próximo slide eu vou mostrar alguns exemplos de palavras, tá? É importante que ao ditar essas palavras, essa palavra ela seja ditada inteira uma única vez, não silabando, não sílaba por sílaba, ok? O aluno, então, vai ter um tempo para escrever essa palavra, sem nenhuma intervenção, é ele quem vai refletir. Quando ele termina de escrever a palavra, é o momento do professor solicitar a leitura. Então, a gente solicita o que está escrito aí. E eu sempre digo assim, lê com o seu dedo, lê apontando com o dedo. E aí é importante que o aluno leia apontando com o dedo que ele escreveu. Para quê? Para que nesse momento, professor, o senhor observe se ele vai fazer uma leitura global ou se ele vai fazer uma leitura sílaba por sílaba, se ele já compreende que a palavra é composta sílaba por sílaba, ou se ele vai fazer de uma forma mais global. Ao término desse processo, o professor deve registrar no ditado a forma como o aluno leu. Então, coloque tracinhos ali embaixo da palavra, se ele leu global, se ele já percebeu que a sílaba é composta se a palavra é composta por sílaba. E aí, compreender a fase de escrita em que o estudante se encontra. A cada bimestre, a gente orienta que seja realizada uma nova sondagem para a gente verificar a evolução desse aluno. Eu vou passar agora para as sugestões das palavras, como que deve ser ditada essas palavras. Bom, as palavras, elas devem ser ditadas no mesmo campo semântico, com o mesmo tema. Então, olha lá as sugestões. Objetos de sala de aula, meios de transporte, animais, material escolar, brincadeiras, geralmente coisas que estão dentro do campo ali de conhecimento do aluno e tem que ser as 4 palavras no mesmo tema. Eu vou começar objetos de sala de aula. Observem que a primeira palavra, ela deve ser necessariamente uma polissílaba, tá? Então, no caso ali, a sugestão é ventilador. Então, ditar essa palavra de forma única, não sílaba por sílaba. A segunda palavra, ela tem que ser uma trissílaba. Observem ali, cortina. A terceira palavra, dissílaba, mesa. A quarta palavra, monossílaba. Diz por quê? Geralmente as palavras monossílabas
são as que os estudantes têm mais dificuldade de escrever porque possuem uma única sílaba. Em seguida, deve ser solicitado ao aluno uma frase, e essa frase tem que ter uma das palavras citadas, para a gente observar a memória desse aluno, se ele lembra que ele já escreveu essa palavra, tá bem? Olha lá a sugestão. Minha professora usa giz na lousa. Então, escolha qualquer um dos campos ali semânticos e pode fazer a leitura dessas palavras. Ao término, solicita para o aluno a leitura com o dedo, para você perceber se ele está lendo de forma global ou se ele já percebe as sílabas. Aqui é um vídeo explicando um pouquinho, é um vídeo da revista Nova Escola, explicando um pouquinho sobre esse processo de sondagem. A sondagem ou diagnóstico é uma atividade que tem por objetivo conhecer o que as crianças já sabem e o que ainda não sabem sobre a escrita. Assim, o professor pode planejar as atividades de leitura e escrita que vai realizar com sua turma para que elas sejam de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos. E eu vou falar algumas palavras, nomes de fantasias do carnaval. Vocês vão escrever da maneira que vocês sabem, só que vão tentar se esforçar para sair o melhor possível. Tudo bem? Bailarina. Todo mundo vai escrever bailarina. Recomenda-se que ele comece por uma palavra polissílaba, depois uma palavra trissílaba, depois uma dissílaba, por último a monossílaba. Por quê? Porque nós já sabemos que é muito difícil para uma criança não alfabética escrever uma palavra monossílaba, porque isso causa um conflito, né? Quantas letras tem uma palavra monossílaba, né? E as crianças usam como critério escrever no mínimo com 3 letras. Então, para não gerar um conflito que a gente sabe que vai ocorrer logo no início, logo de cara, por isso que a gente coloca por último a palavra monossílaba. É interessante que as palavras do ditado sejam do mesmo campo semântico, para a criança ficar mais localizada em relação ao que está sendo ditado. Além disso, é importante ditar também uma frase que contenha uma das palavras que estão na lista do ditado, para depois comparar se houve identidade nessas escritas ou não. A bailarina desfilou. Terminado o ditado, é importante que logo em seguida o professor analise o material produzido pela turma e faça uma triagem. Então, enquanto as crianças fazem uma atividade diversificada, e nesse momento eu preciso separar, fazer uma triagem daqueles que eu vou chamar novamente na minha mesa para colher maiores informações. Porque às vezes as escritas, elas são um pouco misteriosas. Nem todas as escritas são aquelas silábicas com valor sonoro convencional, né? Que o professor olha e identifica. Acaba aqui a palavra? Bailarina? Você acha que precisa dessas letras ou não precisa? Você acha que não precisa? Tá. Cuidado. Isso. E aqui, você se lembra qual que era a terceira palavra? Cuca. Leia e aponta com o dedo. Cuca. Muito bem. Ó, rei. Com que letra você acha que começa? Então pode colocar. Terminou? Lê o que você escreveu agora apontando com o dedo. Rei. Muito bem. Algumas crianças podem estar em fase de transição de hipóteses. Esse momento pode ser indicado na grafia, mas é importante fazer a leitura juntamente com o aluno para entender como a criança está pensando. Vamos fazer a leitura delas. Você se lembra qual é a primeira? Qual que era a primeira? Bailarina? Então você vai ler e apontar o dedo aonde você está lendo, tá? Porque é o que ele está fazendo na escrita, ele está enxertando letras. Ele não precisa chamar todas as crianças para fazer a entrevista individual, né? Crianças que já apresentam escritas alfabéticas, né? Não precisam ser chamadas. Aqui no soldado
e Cuca, nas duas ela utilizou a letra C, mas ela sabe então que o C tem esse som de S em alguns momentos e que às vezes não. Isso já é um ganho, já é uma informação que ela me apresenta. Eu preciso trabalhar questões de ortografia com ela. O registro criterioso dessas sondagens bimestrais é importante para que a instituição e os pais possam acompanhar a evolução das crianças. E também é fundamental para o desenvolvimento dos próprios alunos. Se ele tiver, alunos alfabéticos e alunos não alfabéticos, ele precisa trabalhar conteúdos diferentes, Então, enquanto os não alfabéticos precisam de atividades de reflexão sobre o sistema de escrita, os já alfabéticos precisam avançar. Para além disso, precisam aprender ortografia, precisam aprender a segmentação correta das palavras, tanto para pensar em atividades, nos conteúdos das atividades de leitura e escrita, quanto também para pensar em critérios de agrupamento. Então, conhecendo as hipóteses de escrita das crianças, os professores têm condições de formar grupos de forma criteriosa. Esse foi o vídeo, que ilustrou um pouquinho mais sobre a alfabetização, a sondagem. E aqui são os níveis de escrita. Então, a gente diz que icônico é quando o aluno ele ainda não conhece nem as letrinhas, ele coloca desenhos que representam. As garatujas, é quando o aluno ele imita uma escrita, ele imita a escrita do adulto, Então, ele coloca. A fase pré-silábica é quando o aluno ele já conhece as letras, mas para escrever a palavra, ele coloca letras aleatórias, Ele vai colocando letra a letra, geralmente até de acordo com o objeto que a gente dita, Então, se eu digitar elefante, ele vai colocar um monte de letrinhas, porque ali o elefante é grande e vai precisar, Formiga, ele vai colocar uma ou duas, porque então ele associa até ao tamanho do objeto. Quando o aluno ele está silábico sem o valor sonoro, olha a evolução. Ele já percebe que a palavra ela é formada por sílabas. Então, ele já separa a palavra, ele coloca uma letrinha representando uma sílaba. Então, ele já começa a ter uma visão, ele já começa a refletir que as palavras são formadas por sílabas. Mas ele também coloca letras aleatórias, sem necessariamente ter a interação com o som. Na fase silábica com o valor sonoro, ele também coloca uma letra para cada sílaba, porém ele já associa o som. Então a palavra é macaco. Olha ali no silábico com o valor sonoro, ele já associou o som, ele conseguiu identificar o som das vogais. Na fase silábico-alfabética, ele já consegue perceber que a sílaba é composta por duas letrinhas, que a vogal tem o som, mas ele ainda escreve faltando letrinhas, ele já começa a evoluir, mas ainda falta letras. Na sílaba alfabética, ele já dá um passo da escrita ortográfica, porém ele ainda comete erros de troca de letras, de som. E na fase ortográfica, ele já escreve de forma correta. Então, a sondagem, professor, vai auxiliar a identificar em qual dessas etapas, em qual desses níveis de escrita o aluno está. E aí nós vamos poder auxiliar ele a evoluir para próximas fases. Olha esse exemplo, O aluno escreveu urso, rato e hipopótamo. Esse aluno, se a gente observar, ele está na fase silábico-alfabético, Ele está na transição do silábico com valor sonoro para o silábico-alfabético, Ele está em transição, mas observe como ele já consegue escrever, o hipopótamo, o rato, olha o urso, Porém, as palavras monossílabas, ele já escreveu correto, pode ser porque seja de memória, ele já memorizou. Então, a gente diz que ele está na fase silábica com valor para a fase silábica alfabética, Ele já está nessa transição. Olha o exemplo dessa aluna.
né? Mariposa, formiga. Então, essa aluna, ela está na fase silábica sem valor sonoro. Ela identifica que cada sílaba tem uma letra, mas ela não associa isso com valor sonoro. Esse aluno já escreveu sílabo com valor sonoro. Observe que ele coloca uma letra para cada sílaba e essa letra ela tem associação com o som da palavra. Observe a terceira palavra, cavalo. Olha lá, né? Ele já consegue identificar as consoantes. No caso da borboleta, então ele já consegue identificar ora as vogais, ora a consoante. Então ele também está em transição da silábica sem valor sonoro para a silábica com valor sonoro. Então agora é importante dar atividades para ele e entendendo e refletindo sobre os próximos passos da escrita. Olha aqui, esse aluno, ele já está silábico alfabético, né? Ou até alfabético. Ele já escreve com alguns erros ortográficos, mas já escreve. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho de como trabalhar leitura e atividades para esses alunos. Então, alguns alunos, geralmente o aluno que está até na fase com valor sonoro, a gente diz que ele é um aluno pré-leitor, tá? Ou seja, ele está inserido nessa questão de letramento, mas ele ainda é um pré-leitor. Nesse caso, professor, como deve ser voltado o trabalho? Deve ser voltado para a leitura de textos conhecidos, de textos de memória, poemas, parlendas, trava-línguas, né? Então, o Ciranda Cirandinha, o Rato Ruiu, a pouco do Rei de Roma, são textos de memória, que o aluno ele vai resgatar isso, ele vai conseguir fazer a leitura, tá? E aí, professor, vai trabalhando com esse aluno palavras, né? Novas palavras à medida que ele vai lendo esses textos, tá? É preciso que seja realizada a leitura em voz alta, feita pelo professor, considerando o leitor mais experiente, textos literários mais extensos. Então, vai introduzindo textos de acordo com a idade dele, introduzindo textos mais extensos, tirando essa infantilização, tá? E leitura por ordenação de parte de textos que se conhecem. Então, leitura, quadrinhas, letras de música, para que ele já vá entendendo, olha, essa eu já lembro. Então, ele vai puxando na memória e isso vai estimulando ele. E o professor, através da leitura em voz alta, vai introduzindo textos literários, textos mais extensos. Quando o aluno já está na fase alfabética, para a fase ortográfica, ele já é um leitor iniciante. Então, nesse processo, o trabalho deve ser mais contextualizado, mais significativo, tá? Deve ser voltado, né, ainda a leitura em voz alta do professor, né? O estudante vai conseguir observar esse procedimento de leitura, né? Por exemplo, os aspectos mais prosódicos do texto, né? Então, o professor vai fazendo essa interação. Leitura em voz alta pelo estudante, em situações que façam sentido para ele, né? Então, trazer ali um sarau, ler vários textos em voz alta, fazer um anúncio de supermercado, gravar, hoje nós vamos fazer um texto publicitário, o aluno memoriza o que está escrito, então isso vai incentivando ele a ser um leitor. Gravar a leitura desse estudante, depois reproduzir só para ele, né, para que ele avalie seu desempenho. Então é importante, hoje nós temos esses recursos. E é muito importante a leitura e a escrita por ordenação de parte do texto que os alunos já sabem de cor. Então vai estimulando também a escrita, né, de textos de memória, de textos que foi trabalhado na aula, para que o aluno vá, então, sendo motivado a praticar a leitura e a escrita. Aqui a gente traz um exemplo, né, de trava-línguas, que já é conhecido, de quadrinhas, aqui quadrinhas priorizando a questão da rima, sempre procurando não infantilizar. Então, professor, você que conhece o seu aluno, pode trabalhar, trazer textos que não infantilizem muito, que vai ser para ele um estímulo. Aqui, segmentação das palavras. É muito comum o aluno nesse processo ele não ter a noção da segmentação, então ele escreve tudo junto, né? Então aqui é um exemplo, né? Trabalhar, trazer a frase
escrita toda junta, mas pedir para que o aluno recorte ali através da pintura, ou mesmo recortar e colar a frase dando a segmentação, para que ele entenda que não é tudo junto, mas que as palavras são escritas de forma segmentada. Aqui a gente traz alguns exemplos, né? Esse é o Grafogame, é um aplicativo do governo federal, disponível, ele trabalha a questão da alfabetização por 46 níveis, e o aluno aqui, o interessante é que ele pode trabalhar sozinho e trabalha só a alfabetização. E aqui um outro, né, aplicativo que você, professor, pode baixar, e o professor mesmo pode trazer formas de trabalhar com o aluno, que é o Kahoot, ok? E aqui eu vou encerrar nossa TPC com uma leitura, que eu achei ela muito sensível e muito importante, a importância da leitura prazerosa para o aluno, né? Devo ser um leitor muito ingênuo, porque eu nunca pensei que os escritores quisessem dizer além do que dizem. Quando Franz Kafka conta que Gregório Samsa apareceu certa manhã convertido em um gigantesco inseto, não me parece que isso seja uma simbologia. E a única coisa que sempre me intrigou é a que espécie animal pertencia a ele. Creio que houve realmente um tempo em que os tapetes voavam e que havia gênios prisioneiros dentro de lâmpadas. Creio, como diz a Bíblia, que o burro de Balaão falou, e a única coisa que se lamenta é não ter gravado sua voz. Creio também que Josué derrubou as muralhas de Jericó com o poder de suas trombetas, e a única coisa lamentável é que ninguém tenha transcrito a música com o poder de Davi. Creio, enfim, que vidrieira de Cervantes era na realidade de vidro, como dizia ele em sua loucura. E creio realmente na jubilosa verdade de que Gargantua urinava torrencialmente sob as catedrais de Paris. Gabriel Garcia Marques. Então, que a gente possa ler além do que está escrito e que os nossos alunos também possam conseguir ler além do que está escrito. Obrigada a todos, uma boa formação, até a próxima.